ITV Futebol Clube é um oferecimento. Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Muito bem, estamos na área com mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube, pela ITV ao vivo, através do canal 24 da Operadora NET, para Itu e mais 7 cidades da região e para todo o planeta através da rede mundial de computadores, pela página da ITV no Facebook, facebook.com/canal ITUTV. Vamos debater aqui nesta segunda-feira muitos assuntos relacionados à Série A3 do Campeonato Paulista, com Capivariano e Desportivo Brasil, equipes aqui da nossa área de abrangência, o DB de Porto Feliz e o Capivariano da nossa gloriosa Capivari. Os times disputam esta competição, estiveram em campo no final de semana, o DB conquistou a primeira vitória, o Capivariano conseguiu segurar o líder da competição fora de casa, enfim, assuntos que vamos debater aqui com o Gabriel Campreguer. Teremos ainda a presença do Marcos Vini para falar do Paulistão. O Ituano esteve em campo e olha, por pouco não saiu com uma vitória do Pacaembu diante do Santos. O Ituano que sempre vai bem lá no Paulo Machado de Carvalho, enfrentando a equipe da Baixada Santista, e o Marcos Vini vai falar bastante sobre este assunto com a gente aqui no ITV Futebol Clube. Boa noite, Gabriel Campreguer. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal de casa. Programa recheado, né? Uma semana de rodadas no meio de semana da A1, no final de semana, A3 também. Então temos muitos jogos aqui para a gente relembrar e debater. Aliás, você trouxe como destaque essas rodadas de meio de semana, fim de semana. Nós vamos iniciar aqui o nosso programa discutindo a Série A3 do Campeonato Paulista. E podemos começar até pelo Desportivo Brasil, né? Porque no jogo de meio de semana o time acabou sofrendo uma derrota, saiu na frente, né, no marcador, acabou permitindo a virada do time adversário, mas no final de semana, fora de casa, o DB conseguiu se recuperar e venceu a Matonense, o jogo que aconteceu na cidade de Bebedouro e não em Matão. Exato, Bruno. Saiu a primeira vitória, né? Finalmente, né? O Desportivo Brasil vinha num resultado muito ruim em casa. Já tinha perdido na estreia e vinha numa sequência bastante negativa. Houve a troca do comando técnico, né? Então a gente está no terceiro técnico em 2018, o segundo na Série A3. Exatamente. Maurício Barbieri. Começou com o Barbieri, né? Aliás, começou fazendo todo o trabalho, montando o elenco para a Série A3, porque ele comandou o time lá na Copa Paulista, né? Perfeito. Montou esse elenco aí para a Série A3 e antes de começar a competição, acabou indo para o Flamengo. É uma proposta que não dá para um cara rejeitar, né? Você está na terceira divisão do Campeonato Paulista, você recebe uma proposta para ser da comissão técnica, comunicação não, né? Da comissão técnica do Flamengo permanente, ou seja, salário maior, estabilidade maior, porque você é da permanente. Então, questão profissional pesou demais para ele, ele fez muito bem, foi buscar ali uma melhora. É uma outra dimensão. Não dá para você comparar, sair, exato. Claro, apesar de toda a estrutura que tem hoje o Desportivo Brasil, ser um clube referência, né, quando o assunto é revelar talentos, é outra dimensão, é outro patamar, né, você sair do Desportivo e fazer parte da comissão permanente de uma equipe que é o Flamengo no futebol profissional, né? E não na base, nem na formação dos jogadores. É isso aí. E aquele cara que tá na comissão permanente, Bruno, ele acaba aparecendo sempre. Sem dúvida. Veja o Alberto Valentim no Palmeiras, né? Cai um técnico, ele assume 2, 3 rodadas. Então, o Maurício, numa dessa, quem vai saber o futuro, né? Porém, ele foi substituído pelo Caio Autori, filho do Paulo Autori, que era da comissão técnica do Desportivo Brasil também, era seu auxiliar técnico, não rolou, né? Foram 3 jogos, 3 derrotas. O outro Caio está de volta, né? Que esteve no Desportivo Brasil ano passado na Série A3. Caio Zanardi esteve no Desportivo Brasil ano passado na Série A3. Saiu para o projeto do Atlético Mineiro da equipe Sub-23, um time alternativo, um time que o Atlético Mineiro cortou isso do orçamento, assim como o Palmeiras cortou o Palmeiras B. É um negócio que não dá certo, gente, né? E está de volta. Vamos torcer que já estreou com o pé direito, né, Bruno? Já estreou com uma vitória importantíssima, uma vitória fora de casa, depois de 3 resultados negativos do Desportivo Brasil dentro da Série A3 do Campeonato Paulista. E o Zanardi, que assumiu a equipe ano passado na Série A3, né, Gabriel? E foi disputando, e foi brigando, pelo menos, na tentativa de acesso com o Desportivo Brasil nessa competição.
ele deve ter chegado na 5ª rodada no passado, se eu não estiver errado, né? A gente foi para São Carlos na 4ª rodada, não foi isso? Que era o Odirley ainda, o treinador, O Desportivo foi derrotado, a gente falou com o Odirley no pós-jogo, ele estava abatido, mas ainda parecia que estava tudo... 2 dias depois o Odirley caiu. Então é um cara que no passado ele teve um tempo, vai ter o mesmo tempo, muito semelhante ao trabalho. Jogo quarto e domingo, esperamos que tenha sucesso. Naquela oportunidade ele fez uma competição de recuperação, né? E não vai ser diferente agora com o Desportivo, já que a situação estava bem delicada, né? Ano passado estava melhor, eu acho. Estava melhor, quando ele chegou estava melhor a situação. A gente tinha feito uma vitória contra o Noroeste, gol do Anderson Luiz, tinha alguma coisinha um pouco melhor. Esse ano está mais puxado. Tinha vencido, né? Vamos colocar na tela os resultados só da Série A3 do Campeonato Paulista e na sequência o Gabriel pode falar até um pouco mais, já destacando o desempenho do Capivariano na competição. Vamos conferir. Bom, aquilo que nós destacávamos aqui, né, no meio de semana, o Desportivo em Porto Feliz perdeu para o Noroeste de virada 2-1 e o Capivariano venceu o Mojimirim. O jogo foi em Itapira, vitória do Capivariano por 2-1. E já no final de semana, o DB venceu Matonense 1-0, jogo em Bebedouro. E lá na cidade de Bauru, no Alfredo Castilho, o Capivariano empatou 0-0 com o Noroeste. Antes de você destacar o Capivariano, Gabriel, só mandar um recado para a galera da Rádio Raízes lá de Capivari. Até brinquei aqui. Alô, galera da Raízes, fica esperto aí, pedir linha em Itapira e tal. Vai transmitir o jogo. Pô, os caras retransmitiram uma rádio de Mojimirim. Olha, se eu moro em Capivari, eu desligo o rádio. Mas o pessoal lá daquela Web TV, pelo menos está acompanhando, estão indo todos os jogos, o pessoal da ícone, né? Tá bem bacana a cobertura. Pô, retransmitiu a emissora de outra cidade, cara. Os caras estavam torcendo pro Mojimirim no final do jogo. Quem tá em Capivari, desliga o rádio, fica com raiva. E caiu a energia, o jogo demorou, uma bagunça, né? Exatamente. Foi complicado. Atendimento no goleiro no finalzinho do jogo, mas enfim. O Capivariano, lá no meio de semana, em Itapira, conquistou essa vitória importante. E no final de semana, enfrentou agora o Noroeste, jogo lá na cidade de Bauru, 0-0. Mas o Noroeste é o líder da competição e eu acompanhei alguns instantes do jogo, principalmente no segundo tempo, o Capivariano teve chances de gol, Gabriel. Tá, vamos lá. Em relação à semana do Capivariano, na terça-feira eu tive com o Luiz Paulo, que é um dos gestores do clube. A semana dá para 3 pontos, Bruno. Ele falou, das 2, pelo menos 1 a gente tem que ganhar. Uma sequência difícil agora. Tinha empatado em casa com a Atibaia, né? Ganhado do Grêmio Osasco. Era para ter feito 6 pontos. Ele falou, agora vamos ter que de 2, pelo menos 1 ter que ganhar. Então a semana foi muito boa. Proveitosa, ganhou do Mojimirim fora de casa e empatou com o Noroeste, que é o líder da competição. No Noroeste, aí a gente tem algumas imagens. O jogo foi 0-0, mas aí tá bonito lá o Alfredo Castilho, né? Tá. O Noroeste é o seguinte, a gente tem que destacar algumas coisas. O Noroeste tem Rodrigo Tiuí, Deda Volante, Romão. O Deda não ia parar? Tá lá. Romão. Aleph, do Desportivo. Aleph, que estava no Desportivo. Eu vi bastante nome conhecido. Tem mais, eu não estou lembrando de cabeça. Mas esses eu já lembrei. Tem mais algum. Então, são nomes conhecidos, nomes rodados. Pô, o Tiuí. O Barcos não está mais lá, né? Não, tem um outro Gabriel no ataque, Gabriel Esteves. É um time interessante e até talvez, essa informação é muito difícil a gente precisar, né? Mas talvez seja o maior orçamento da Série A3. É um time que a cidade abraça. Tem camisa, né? Tem muita história realmente no Noroeste e chama a atenção, aliás, o Noroeste na Série A3 do Campeonato Paulista, né, Gabriel? Sim, sim. Inclusive, eu acho que é um dos principais favoritos ao acesso, viu, Bruno? Se você for num jogo de mata-mata lá, vai dar 8 mil pessoas no estádio, não vai? Sem dúvida. Sem dúvida, a torcida acompanha, a torcida comparece ao estádio. Inclusive, a torcida vai nos jogos fora de casa. Teve em Porto Feliz aqui, né, em Porto Feliz, a torcida compareceu em bom número, aliás, um número considerável. E Bauru não é tão perto assim. Exatamente. Então, acho que desses times do interior, talvez seja um dos que a torcida mais abraça, seja o Noroeste. E se você for ver de peso de camisa, no passado a gente tinha a Inter de Limeira que subiu, que a gente tem que considerar um pouco mais pesada por causa do título paulista. Sem dúvida. Mas o Noroeste talvez seja a camisa mais pesada dessa Série A3 desse ano. Sem dúvida nenhuma. São 8 horas mais 10 minutos. Estamos ao vivo com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora Net. Estamos destacando a Série A3 do Campeonato Paulista e você nos acompanhando pelo Facebook da ITV, facebook.com/canal ITUTV. Pode mandar a sua mensagem para a gente. Vamos colocar na tela a classificação da Série A3 após estes resultados, nestas 2 rodadas, meio de semana e final de semana, situações aí de Capivariano e Desportivo Brasil. Noroeste segue na liderança, Gabriel, 10 pontos.
Depois vem o Esporte Clube São Bernardo, com 9 pontos em segundo lugar. O Velo Clube Rio Clarense, terceira posição com 9 pontos. Capivariano, quarto lugar com 8. Monte Azul é o quinto colocado, tem 7. O Taboão da Serra é o sexto com 7 pontos. Atibaia, 7 pontos na sétima colocação. Também com 7 pontos o Olímpia, que é o oitavo colocado. Aí vem o Desportivo Brasil com 3 pontos na 15ª posição. É bom a gente destacar que o DB começou a rodada aí do final de semana na lanterna, né? Mas continua na zona de rebaixamento. Tá na zona de rebaixamento, mas subiu. É a última, né? Até dessa classificação, eu falei do orçamento do Noroeste, um grande orçamento também, ele está na zona de classificação do Taboão da Serra. Até o Edson Cruz, lateral direito, que teve comigo no palestra em 2015, está lá. Estou conversando com ele sobre estrutura, sobre o pessoal. Muita gente rodada, né? André Luiz zagueiro, Lúcio lateral esquerdo, Somália, Diego Souza meia. E talvez esse ano um número considerável até desses atletas considerados aí medalhões, enfim, atletas já mais experientes. Não é de agora esse investimento nesses jogadores experientes, mas esse ano chama atenção o número deles no elenco, né, Gabriel? Sim. São 4, né? Que a gente citou em segundos. Somália com 40 anos, Diego Souza tem 33, aí tem o Lúcio com 38. Lúcio, lateral, né? André Luiz zagueiro, 36. Então, são nomes... Tem aquele Cecel, que rodou muito o interior também. Até não sei se está lá ainda, mas teve lá a Costa... A Costa não está mais. Deola, os caras tudo rodaram e acabaram passando lá pela equipe do Continua Taboão da Axel Serra. de Axel técnico, tá no comando lá. Comando técnico. Então, é um time que investe bastante também. E outra coisa que eu ia citar, a gente conversou na semana passada sobre o retorno daqueles 2 atletas que estavam emprestados no Palmeiras. O Léo Paulino deve retornar realmente. O Pablo ainda não é certeza, parece que tinha uma outra situação de negócio. Você trouxe até a informação aqui em primeira mão, né, no ITV Futebol Clube, essa possibilidade do Léo rescindir com o Palmeiras, né? Ou seja, o Palmeiras tinha que fazer a opção pela compra, né? Exercer ali a opção pela compra, pela aquisição do jogador que pertencia ao Capivariano. O Palmeiras não fez isso, ele acabou deixando lá a Sociedade Esportiva Palmeiras e a tendência, então, é que ele integre o elenco do Capivariano, é isso? Perfeito, o Léo sim. O Pablo ainda havia uma outra situação de negócio para ele. Quando a gente fala... Mas é a mesma situação, O mercado Gabriel? É muito dinâmico no futebol. A do Pablo é a mesma situação. Mas não no Palmeiras. Mas o Palmeiras teria que exercer a situação. Mesma situação. Os dois no Palmeiras não devem ficar, né? Tá. Então, deve sair, mas o Pablo havia uma outra situação que talvez pintasse para ele deixar. É que o mercado para a posição que joga o Pablo é maior até do que do Léo, eu acho. Hoje de zagueiro? Parece muito, tem muita oportunidade. Ele é mais novo que o Léo. Mais novo também. Ele tem acho que 18 anos, o Léo já está com 20 para... É o último ano dele de sub-20, então o Pablo é mais chamativo para o mercado. Exatamente. Bom, vamos aproveitar já no encerramento aqui deste primeiro bloco e colocar na tela os próximos compromissos de Capivariano e Desportivo Brasil pela competição. Quarta-feira, 4 horas da tarde, Desportivo Brasil vai enfrentar quem? A Camelices na cozinha, Gabriel. Opa, escapou. Aí. Vamos lá de novo, mais uma vez, colocar na tela os compromissos da Série A3 do Paulista. Tem Desportivo Brasil e Capivariano. Olha lá, DB e Grêmio Osasco, quarta-feira, às 4 horas da tarde. Depois do jogo, você confere Camelices. Jogo é no Ernesto Rocco, lá em Porto Feliz. E às 8 horas da noite, o Capivariano vai enfrentar o Esporte Clube São Bernardo, na Arena Capivari. O Grêmio Osasco comandado pelo Vitor Mosca, muito conhecido aqui na região, enfim, trabalhou já no São Bento, teve outras oportunidades como treinador, está hoje no Grêmio Osasco. E o Capivariano, que na última rodada enfrentou o líder, vai enfrentar agora o vice-líder da competição. A gente sempre coloca lá o Esporte Clube São Bernardo para a turma não confundir. O São Bernardo, que estava todo mundo acostumado a ver disputando o Paulistão, é o futebol clube, é aquele amarelo e preto. Esse daí é o preto e branco, é o mais antigo, mas o de menor poderio financeiro, né? Faz boa campanha. O centroavante deles, Bruno, não sei se você vai lembrar, é o pivô daquela questão do Juventus no Amador do Estado ano passado, Bruno Guterres. Tá lembrado dessa história? Lembro. Que ele jogou o Amador do Estado pelo União Vila-Sá aqui em Itu, fez um dos gols, inclusive, só que ele era profissional, não poderia estar jogando. Ele é o centroavante do Esporte Clube São Bernardo. Aliás, você destacou a tradição, né? O time mais antigo, realmente, o Esporte Clube São Bernardo, e que tem muitos garotos, né? Sempre faz um trabalho ali com garotos, e até me surpreende ver o time fazendo essa campanha
na na segunda posição na Série A3 e na tabela de classificação, enfim, na vice-liderança, chama atenção e tem que parabenizar, né, a comissão técnica pelo trabalho que vem realizando lá na ABC. E de jogador eu não conheço tanto não, dei uma olhadinha, tem o Dudu, volante, que jogou no Ituano há muito tempo, na época do Oliveira Júnior ainda, esse Bruno Guterres eu lembrei por causa dessa situação, mas não tem ninguém assim que me chamou a atenção, ele está fazendo uma campanha boa, consistente, né, teve uma derrota, mas vem somando bem os pontos. Tá certo. Bom, destacamos aqui a Série A3 do Campeonato Paulista. Calma, vamos lá. O Desportivo Brasil e o Capivariano. Já conferimos o jogo do meio de semana, porque assim, o programa de segunda-feira ao vivo, temos sempre rodada meio de semana e fim de semana. Conferimos já os jogos da quarta. Agora vamos conferir os jogos do final de semana. Vamos lá, Gabriel. Sabadão, hein? 4 horas da tarde, atenção. Rio Branco e Capivariano. Agora você vai falar um pouquinho dessa situação aí. Estádio Antônio Guimarães. Santa Bárbara do Oeste. O Rio Branco, inclusive, já tomou um WO nessa Série A3. Já, por não ter regularizado o estádio. Você tem que comunicar 8 dias antes do jogo, né? A mudança do local. E ele jogou a primeira rodada fora, na segunda rodada ele ia jogar em casa. Ele não tinha regularizado essa questão, então já teve o WO. Agora o jogo é em Santa Bárbara. Só pedir para o Alberto colocar mais uma vez, olha lá, ó. Domingo, esse horário é estranhíssimo. É que eu acho que no São Bernardo Futebol Clube, acho que vai usar o Baetão no sábado. Mas esse horário é estranhíssimo. Domingo, 8 horas da noite. Série A3, domingo, 8 da noite. São Bernardo e Desportivo Brasil no Baetão. Eu nunca vi. O Baetão deve estar sendo usado por alguma coisa. Imagino, lá é o estádio que eles usam, tem o São Bernardo Futebol Clube, que talvez esteja usando no sábado. E aí no domingo pode ser que tenha... Será que tem alguma coisa de várzea, por exemplo? Sei, em São Bernardo tudo isso é muito forte. Coisas que só a Série A3 podem nos proporcionar, né? Um jogo domingão, 8 horas da noite, São Bernardo e Desportivo Brasil. Série A3 passamos a régua, né, Gabriel? Passamos a régua. Informação legal. Vamos lá. Artilheiro da competição, Bill, do Capivariano. Bom jogador, hein? Muito bom jogador. E uma coisa interessante para o Capivariano, se a Federação Paulista tivesse feito na 3 o que fez para a 1 e a 2, ter a lista B, você escreve 25 e o resto da molecada que tem mais de um ano de clube e até um ano de estourado não contasse, o Capivariano era grande demais nessa Série A3. Sem dúvida nenhuma. Boa sorte aí para Desportivo e Capivariano na sequência da Série A3 do Campeonato Paulista. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar do Ituano, o Galo que empatou com o Santos lá no estádio do Pacaembu. E o Marcos Vini estará ao vivo aqui em nosso estúdio, se São Pedro permitir. Não saia daí. Com o consórcio Mage de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio. Talvez a casa no campo ou na praia para relaxar, ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o consórcio Mage de Imóveis, você usa sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Mage de Imóveis. Pensar no futuro é agir agora. Fundada em 1991, a Cerâmica Palma de Ouro é uma empresa especializada na produção de blocos cerâmicos estruturais e de vedação racionalizada. A busca permanente de soluções construtivas que tragam confiança, segurança e durabilidade ao ambiente construído é o nosso diferencial. A Cerâmica Palma de Ouro é uma empresa com compromisso social, mantendo a ética dos seus procedimentos e constante evolução dos sistemas produtivos. Saiba mais acessando o nosso site ceramicapalmadeouro.com.br. Fodeu. 8 horas mais 20 minutos. Estamos de volta ao vivo com o ITV Futebol Clube aqui pelo canal 24 da NET para Itu e mais 7 cidades da região e ao vivo também pelo Facebook, facebook.com/canal ItuTV. Vamos agora destacar o Paulistão 2018. O Ituano foi até a capital paulista, enfrentou o Santos no estádio do Pacaembu, acabou empatando 1-1. Só lembrando que nesse momento estão em campo Red Bull e Linense, assim tivermos
gols, enfim, podemos trazer os detalhes, as informações ao vivo aqui no ITV Futebol Clube. Antes de chamar o Gabriel aqui e o Marcos Vini, mandar um abraço para a galera aqui, Jefferson, Eugênio Mota lá em Porto Feliz, Moacir Moreira também acompanhando a gente, mandando aí uma boa noite, mandando um salve aqui pelo Facebook, Adriano Sampaio manda até uma pergunta aqui que eu já vou transferir para vocês dois. Marcos Vini, boa noite, obrigado pela sua presença. Adriano Sampaio quer saber aqui pelo Facebook, se temos informações aí sobre o Morato. Boa noite, Vini. Boa noite, Bruno, Gabriel, todo mundo aí que está acompanhando a TV Futebol Clube, galera do Facebook bombando aí, né, como sempre. Bom, o Morato, as informações, respondendo aí nosso amigo Adriano, ele renovou com o São Paulo, né, por mais um ano aí de empréstimo. Teve um ano lamentável, né, em 2017, muito... Lamentável por um lado, bom por outro, né? Se destacou no Ituano, chegou no São Paulo, começou bem no São Paulo, né? Chamando atenção na época do Rogério Ceni ainda. E machucou num jogo treino, né? O joelho, rompeu o ligamento. E acabou sofrendo, perdeu a temporada praticamente inteira, né? E daí o São Paulo conseguiu a renovação junto ao Ituano por mais um ano então de contrato. Tá certo, então respondido aí. Nosso amigo Adriano, que também falou assim, tem que trazer alguém de Ituano para explicar o que aconteceu ontem contra o Santos. Por que não veio ninguém de Ituano, Gabriel? Essa semana é semana de logística um pouco mais difícil para os clubes, né? A gente teve... Ituano viaja, né? Os 3 times da região jogaram ontem. Quando isso ocorre, dificulta um pouquinho para o pessoal vir aqui. Quando o jogo é no sábado, eles folgam no domingo. Então, na segunda, eles treinam normalmente, o dia inteiro. Então, é mais fácil da gente trazer o atleta para o programa. A gente teve os 3 times fora, né? O Desportivo jogou lá em Matão, o Capivariano jogou lá em Bauru, e então a gente teve um pouco de dificuldade com eles. O Ituano jogou mais perto, mas jogou tarde da noite e quarta-feira joga em Uberlândia. Então é uma semana um pouco mais difícil da gente conseguir acertar os horários. Vamos ver aí se no próximo... O Capivariano joga no sábado, né? No final de semana, então na próxima segunda-feira algum atleta deve pintar por aqui. Bom, 8 horas e 23 minutos. Antes de conferirmos os gols, né, de Ituano 1, Santos também 1, só lembrando que o Ituano saiu na frente, o empate do Santos veio no finalzinho da partida. Marcos Vini, um empate com gosto de vitória ou com gosto de derrota pela circunstância, pelo fato de ter sofrido o gol já no finalzinho do jogo? Certamente de derrota, né? Acho que todo torcedor ituano, tanto que ficou em casa como alguns que foram para o Pacaembu, sentiram esse gosto de derrota, até porque o Ituano jogou muito bem os 2 tempos, principalmente o primeiro. O primeiro tempo foi fantástico do Ituano, disparado assim, foi um dos melhores que eu já vi nos últimos anos aí do Ituano. O primeiro tempo que o Ituano fez ontem foi disparado. Só deu o Galo, né? Só deu o Ituano, o Ituano pressionou muito bem o Santos, né? Marcou e saiu para o jogo. Não foi um time que só esperou. Então, desde os primeiros minutos do jogo, as ações foram comandadas pelo time de Itu. Então, o Ituano acabou tendo essa chance de fazer o gol, fez o gol com o Baralhas. E no segundo tempo, o Santos também reagiu, né? Aí também o Santos, o Jair Ventura deu um puxão de orelha ali, que o Santos não estava jogando absolutamente nada. Estava sendo vaiado o Santos já no primeiro tempo, né? Para você ver a situação que o Galo estava proporcionando ali para o jogo. Então, ficou mesmo esse gosto amargo aí para o Galo de Itu. Gabriel Campreguero, vou usar aqui uma expressão que você gosta. Copo meio cheio ou copo meio vazio esse resultado aí? Eu ainda vou no copo meio cheio. Apesar do resultado poderia ter sido melhor, o Ronaldo teve a bola do jogo no pé dele, né? Ele faz o segundo gol, acabou. Eu acho que... Você implica com o Ronaldo, cara. Não, só falei que ele teve a bola do jogo, só isso. Há de se lamentar mais o resultado aqui em casa, na quinta-feira, do que o resultado de ontem, independente da forma com que foi construído. Só para quem no meio de semana jogou mal demais. Só para quem está nos acompanhando, no meio de semana enfrentou o Santo André. Foi isso aqui no estádio Novelli Júnior em Itu e acabou empatando 0-0. Empatou 0-0, teve uma bola o jogo todo numa falta. Jogou muito mal na quinta-feira. E ainda teve um gol do Santo André que mal gera dúvidas, né? também. Gera dúvidas para mim. No momento que eu estava ali no gramado, eu também não percebi. Mudava foi nada. Foi impedimento, eu achei. Mas enfim. Mas contra o Santos foi uma outra postura, né? Totalmente ele mexeu diferente. 2 no time, né? Mexeu. Uma, ele foi forçado, o Correia não tinha conseguiu. Condição física, né? A gente já esperava que isso acontecesse em algum momento. Isso. O Tony entrou bem. Entrou bem. É um cara experiente também, vem de Série B de Brasileiro no CRB. E a outra, ele colocou o Marcelinho no lugar do Ciola. Eu achava que isso ia acontecer naturalmente também. E foi legal. Eu acho que a gente pensar que poderia ter tido mais 3 pontos, legal, também acho. Mas o Ituano é o
únicos 2 invictos, Ituano e Palmeiras. Pois é, e fez um bom primeiro tempo. É natural uma reação do Santos depois de um primeiro tempo ruim, pela tradição que tem, pelos jogadores que tem, pelo treinador que tem. É óbvio que jogando em casa, né? Porque jogou no Pacaembu, é a segunda casa do Santos. Enfim, se esperava uma reação santista realmente diante do Ituano nesse segundo tempo. Mas tomar o gol no finalzinho é sempre dolorido. Você sabe bem, né, Gabriel, como é que é tomar esse gol no final. O meu foi mais no final ainda, em jogo mais decisivo que esse. Então, foi bem pior, não dá nem para comparar. Mano. Tá certo. Bom, vamos colocar na tela então os lances de Santos 1, Ituano também 1 no estádio do Pacaembu. Público abaixo do esperado também, né, Bruno? 11 mil pessoas? 11 mil e pouquinho, não chegamos a 12 mil. O gol do Baralhas, gol do Baralhas, Gabriel Teve um desvio, Baralhas. né? Desviou no zagueiro, acho que no Luiz Felipe, não foi isso? O zagueiro Luiz Felipe, do Santos? Foi. Não dava pro Vanderlei, ele dá 2 passos para a esquerda, não dava para voltar mais, gol do Baralhas. E o que pega esse Vanderlei também, sacanagem. Então, cara, É complicado. Se o Wagner fica, ele defende. Então, eu acho que o primeiro cara da bola, se ele não vai pegar, ele não tem que subir, cara. Esse aí, o Ricardo Silva? Se não vai pegar... Mas se ele não sobe, que adiantar? Deixa para quem tá atrás disputar. Não, tudo bem, mas... Aí você deu passe pro Rodrigo, praticamente. Ele deu uma assistência pro Rodrigo. Sem dúvida. Então, se ele passou da bola, né? É igual o cara que vai atacar e vai cabecear a bola, né? E o outro tá atrás. Interessante esse Rodrigo, né? Gostei dele, muito bem, muito firme. E o atacante do Santos, né? Muito bom. O atacante do Santos. E o Ricardo Silva também, muito bom zagueiro, viu? Gostei também. O Alisson machucou, faz 2 rodadas que o Alisson tá fora, né? O Alisson machucou na estreia. Ricardo Silva vem muito bem aí. Entrou o San, né? Contra o Ferroviária, que daí machucou também. Ele quebrou o nariz? Então, porque ele ficou de fora até do banco. Não chegou, não. É mais por observação médica mesmo, né? Porque ele recebeu. Foi muito forte a pancada que ele recebeu, né? Sangrou bastante. Muito forte. Então tem que tomar muito cuidado. Mas eu gostei muito desse zagueiro, viu? Ricardo Silva, muito bom zagueiro, muito firme. Inteligente, rápido e esperto esse Rodrigo no Ele é do Atlético Paranaense, né? O Ricardo. Tá emprestado. Mas não foi bem quinta-feira, não. Não, também não. Ninguém foi, né? Não foi legal, não. Quinta-feira foi muito... E depois do jogo de quinta, na coletiva ali, o Vinícius, o ambiente de todo mundo era esse realmente. Falar contra o Santos tem que melhorar a partir daqui. Ou seja, não pode acostumar a jogar desse jeito, né? Acho que o Campeonato Paulista é mais ou menos isso pro Ituano. Não acostumar a jogar dessa forma igual jogou contra o Santo André. Então por isso que ontem foi diferente. Eu acho que daqui umas 3, 4 rodadas eu posso queimar minha língua. Mas eu acho que o Ituano vai conseguir dar uma descoladinha do Bragantino. Acho que o Bragantino deu uma encaixadinha ali no começo dos pontos contra o Santos, tal, coisa que não vai acontecer muito não. Perdeu em casa pro São Bento. Acho que é essa, mas o time do Bragantino não é um time melhor que o do Ituano, não. Nem o Linense, né? Nem o Bragantino, nem o Linense. O Bragantino perdeu 2 seguidas em casa, né? Sim. Perdeu pro São Bento no meio de semana, perdeu pro Palmeiras no domingo. Então são 2 jogos em casa que você deixa de pontuar. Sem dúvida. Bom, 8 horas mais 29 minutos. Aproveitar a passagem aqui pela página da ITV no Facebook. Vinícius Saldino mandando um forte abraço, curtindo a gente. Adriano Sampaio está lá no São Judas, pediu para mandar um alô para a galera, um alô para todo mundo aí do São Judas. Isaac Fracaroli, abração para você. Tá sumido, hein, Isaac? Precisa aparecer lá em Porto Feliz. Galvão Braslemes está em Canoa Quebrada, no Ceará, terra do Tomás Petroni Brasil. Está assistindo o ITV Futebol Clube. Um abração para o Lima também. Marcão, para você mandar um salve para a cidade de Salto. Quem está pedindo aqui é o Lucas. Um salve aí para a galera de Salto aí. Valeu, Lucão. É isso aí, você pode interagir conosco, facebook.com/canal ITUTV, é o ITV Futebol Clube ao vivo para você. Estamos destacando aqui o Ituano Galo Rubro-Negro, que acabou empatando com o Santos lá no estádio do Pacaembu. Gabriel, você citou as mudanças, né, que o Vinícius acabou realizando na equipe do Ituano, citou a troca do Correia por conta de condição física, a entrada do Claudinho, você acabou citando. Não, o Claudinho já estava, aliás. Essas mudanças, você entende que ele acabou fazendo pela circunstância, pelo fato de enfrentar o Santos, ou é algo que ele já está testando, está observando e podemos ter alterações aí na escalação do Galo Rubro-Negro, na maneira do time jogar de repente? O Tony no Correia foi circunstancial, né? Ele confia demais no Correia. O Correia é um cara que fez básico, Vinícius, né? Tá bem fisicamente, sentiu. Eu acho que o Correia, quando retomar, eu acho que deve voltar no time. Também acho. Né? Eu acho que agora a entrada do Marcelinho no Ciola, eu acho que vai manter o Marcelo. E o Marcelinho
Jogou muito ontem. Jogou bem, ele joga bem. O Pacaembu Jogou muito bem mesmo, correu, o Ituano vai muito bem no Pacaembu e contra o Santos, então, né? 2014 que diga. Eu acho que o Marcelinho vai ser mantido. O Ituano tem um compromisso importantíssimo de meio de semana. Sim. Né? Então, vale uma sequência de calendário maior, uma oportunidade de aparecer maior. O regulamento é diferente agora, né? Então, o Ituano tem que se concentrar muito, fazer esse bom jogo contra o Uberlândia e tem um jogo difícil, complicado no final de semana, né? Um jogo contra a Ponte Preta, mesmo jogando em casa, né? O ano passado jogou em casa contra a Ponte e perdeu de 1-0 no Paulistão. E é sempre complicado, é um clássico, né? É um derby também. E vai precisar aí jogar muito. E na questão do calendário é muito importante que o Vinícius não vai abrir mão, nem da Copa do Brasil, nem do Paulistão. Quer chegar o mais longe possível. E não pode na Copa mesmo. do Brasil. Tá certo. Eu acho correto isso aí. Tem que pensar o ano, né? Você pensa o ano. É dessa forma que você acaba atraindo mais essa noção de você lembrar o ano, lembrar o calendário, né? Porque você só falar do Paulista e esquecer tudo, aí por isso que você acaba afundando em divisão. E sabe o que eu acho engraçado? Às vezes os times falam assim, não, precisamos ganhar isso para a gente ter a vaga na competição tal, precisamos ganhar isso para ter a vaga. Aí quando chega vai, na abre mão, condição, abre mão. Mas é um pensamento pequeno, né? É um pensamento resultadista também. Não, tem que jogar, isso, tem condição de passar pelo Uberlândia. Claro que tem. Então tem um time organizado esse ano. A gente, com exceção do jogo de quinta-feira contra o Santo André, os outros jogos, o Ituano apresentou um bom futebol, uma boa organização tática, um padrão legal. O Vinícius está fazendo um trabalho muito interessante, um técnico da nova geração. Então acho que tem que trabalhar para passar do Uberlândia mesmo, seguir na Copa do Brasil, tem que ganhar da Ponte também em casa, é obrigação. A Ponte Preta não tem nem 1% dos títulos que o Ituano tem, cara. Então, não tem nada, nenhum, né? Então, Não tem nada, né? Não tem nada. Comprei. Ituano tem títulos aí paulista, enfim. O Galo rubro-negro tem que partir para cima. Ô Marcosinho, você que acompanha de perto ali o elenco, está sempre nos jogos acompanhando, queria saber de você como é que foi o sentimento da saída dos jogadores de campo do jogo contra o Santo André, bem abaixo do que a torcida realmente esperava e a gente sabe que o time poderia ter rendido muito mais. O sentimento da saída de campo naquele jogo, comparando com o sentimento que o time teve, por exemplo, ao final do primeiro tempo contra o Santos. Foi totalmente diferente, né? São momentos totalmente distintos nas duas fases. Aquele jogo contra o Santo André, nada deu certo. E o elenco saiu nada. sentindo isso, ciente disso, né? Ciente disso. Não teve como negar, o Wagner até falou com a gente, falou assim, realmente a gente foi muito abaixo, jogamos mal. O Vinícius também falou, jogamos pessimamente mal. Então, assim, todo mundo teve essa noção. Acho que esse foi o primeiro passo para melhorar, né? Só fazer um parênteses, isso foi importante, porque ninguém falou assim, a gente quase ganhou com aquela bola do Correia. Isso. Não, aquela bola do Correia foi fora da curva. Exatamente. Na questão do jogo. Isso foi importante para você reconstruir novamente o bom futebol, né? Que tinha apresentado contra o São Caetano, contra a Ferroviária e que contra o Santo André não se repetiu. Mas aquele sentimento dos jogadores realmente foi mesmo de que começou a semana, vamos focar, vamos trabalhar, vamos fazer melhor. E contra o Santos todo mundo viu, não tem como reclamar, né? Foi muito bem o time, totalmente diferente do que apresentou contra o Santo André, que foi uma partida para mim atípica e duvido que o Ituano vá repetir de novo uma partida daquela durante o campeonato. E é extremamente importante quando o próprio elenco, o treinador, os jogadores reconhecem, né, que estiveram abaixo do que poderia render. Não fica tentando tapar o sol com a peneira, né, Gabriel? Eu gostei que ele mexeu no time. Então. Eu gostei que ele mexeu no time. Ele se incomodou com a partida. Ele não virou para ele e falou, não, nós estamos no caminho certo, o negócio está bom e tal. Não, está do caminho certo realmente, mas não foi bem. Vamos mexer, vamos tentar um negócio diferente. Eu gostei disso. Gostei que ele teve o posicionamento de, vou mexer nisso. Vou tentar uma outra maneira. E o que impressiona, não impressiona pelo fato de ser o Vinícius, porque eu particularmente conheço o Vinícius, acompanhei o Vinícius como jogador do Ituano, depois tive o prazer de fazer um curso na Federação Paulista de Futebol ao lado do Vinícius, eu sei o quanto ele é estudioso e o quanto ele pode se impor aí com relação ao elenco, mas surpreende pelo fato de ser um treinador novo e ter essa postura, né, Gabriel? E só quando a gente fala ali, teve a questão de trocar, né, que a gente acha, agora no próximo jogo o Marcelinho vai... daí tira o Marcelinho. Não é nada disso, mas havia uma sequência de 3 jogos. Em 3 jogos ele pôde fazer uma análise, né? Então, acho que dá para melhorar aqui. Então, acho que foi muito interessante essa questão. Tem que mexer quando acha que não dá certo. O empate não foi o ideal
com a circunstância do jogo, mas vamos ver o copo meio cheio, está invicto, está empatado em número de pontos que o Bragantino, tem um time melhor que o Bragantino, então tem condição de fazer um Paulistão muito bom e se classificar para pegar o Corinthians. Bom, são 8 horas mais 35 minutos, ao vivo aqui com o ITV Futebol Clube, nesse bloco com a presença aqui do Marcos Vini, ao lado do Gabriel Campreguer. Você pode acompanhar pelo Facebook, facebook.com/canal ITUTV. Vamos conferir a classificação, como é que ficou o grupo do Ituano? Pois não, Gabriel, antes de eu acho que eu esqueci, não tenho certeza se eu pus nesse espelho. Mas pode falar, mas eu acho que eu pus. Estamos ao vivo. O Vini pegou Baralhas hoje, na coletiva. Certo. Então a gente tem a palavra dele aí também. Antes de conferirmos aí a classificação, vamos conferir aí a entrevista com o Baralhas, jogador do Ituano, atleta do Galo, que fez o gol deste empate diante da equipe do Santos, um cara muito querido aí pela torcida, um cara que trabalhou na base do Galo Rubro-Negro, está com essa oportunidade no profissional, fez o gol, se emocionou bastante. Vamos conferir a entrevista dele. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito também a oportunidade que o Vinícius me deu. Fico muito feliz por ele estar confiando no meu trabalho e a emoção que eu senti ali não tem nem como explicar para você. E você bateu na bola, você falou, abriu, o que você pensou na hora do chute? Na hora que o Claudinho rolou a bola para mim, veio na minha cabeça que o professor tinha falado, chuta de longe. Aí, que essa aqui eu dei ajeitadinha, eu falei, vou bater. Aí eu chutei, graças a Deus pude contar com o desvio do Bambu e indefesável pro Vanderlei. Tá aí o Baralhas, autor do gol do Ituano, se emocionou bastante. E tanto o Gabriel aqui quanto o Marcos Vini sabem, né? A família do cara foi lá acompanhar o jogo no Pacaembu e tal. E, sem dúvida, o cara faz o gol no profissional. A emoção, você também tá chorando, Vini, que você ficou emocionado também entrevistar o cara. 19 anos, né? É muito novo, né? Jovem demais ele, muito menino ainda. E tem uma carreira promissora. O Baralhas é muito bom jogador e é humilde, né? Tem a família dele também como base. E base é um negócio engraçado, né, cara? A gente, quando ele estava na base, as últimas 2 copinhas, eu acho que ele participou das últimas 2, com exceção dessa, né? 2017 e 2016. Aí a gente falava de Caprioli, Ximenes, dando exemplos. O Bassani vai estourar, não sei o quê. E o Baralhas sempre entrava, às vezes na função de segundo volante, às vezes até como meia. Ele está jogando de primeiro volante, um negócio que nas Copas São Paulo que ele disputou, ele não exercia e está muito bem, fazendo um Paulistão muito bom, 19 anos. E com responsabilidade, né? Ele é novo, mas ele assume um correndo papel. por fora, né, Gabriel? Foi correndo por fora, trabalhando, fazendo a dele e acaba ganhando destaque e até mais destaque do que os outros jogadores que você acabou citando, por exemplo. Eu gosto de meia que vira volante. Porque o meia que vira volante, se ele aprender a marcar, a qualidade do passe normalmente dele vai ser melhor que do outro volante, que é volante de origem. O cara que sempre foi volante, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Agora o meia, quando vira volante, citar, não é... Tô comparando nada. Mas lembra a Fred Rincon, quando veio de meia para virar volante no Corinthians? Virou um volante espetacular, né? Então é legal esse meia que vira volante, ele tem muita qualidade de saída de bola. E ele faz a função do primeiro volante, moleque jovem, correndo demais, está muito bem, está de parabéns, Baralhas. Tá aí, Baralhas, um dos destaques do Galo Rubro-Negro. Agora sim, vamos conferir a classificação do grupo do Ituano neste Paulistão 2018. Rapaz, o celular do Vini não vibra para, mais do que... Não para. Meu Deus. Bom, vamos lá. É o grupo A, o grupo do Galo. Corinthians é o líder com 9 pontos. Bragantino, o segundo colocado com 6. Ituano, terceiro colocado, também 6 pontos. E o Linense, na 4ª colocação, com 3 pontos ganhos. Então, a mesma pontuação do Bragantino. Linense acaba de tomar o gol, né? Tomou gol, é isso. Então, Red Bull 1, Linense 0. Resultado aí... Bom para o Ituano. Bom para o Galo Rubro-Negro. Mas o time da Linense é feio, né? Ruim. Os piores do campeonato. Eu acho que, assim, do campeonato, os que eu achei pior até agora, São Caetano, Linense. Mirassol. O Vini falou do Mirassol. Mirassol é ruimzinho mesmo. Também, Mirassol. Eu acho que de cabeça, assim, eu acho o Santo André um pouquinho melhor que esses, você não acha tanto. Mas eu acho ruim também. Mas esses realmente abaixo da crítica. Com esse resultado aí, então, o Corinthians lidera o grupo. O tablet dele funciona, cara. 9 pontos. O meu, quando eu anoto, funciona também. Eu coloquei para carregar logo ali, né? Bragantino é o segundo com 6, Ituano com 6, também empata. É número de vitórias. Só que o número de vitórias, isso. O Bragantino tem 2 vitórias, o Ituano tem 1. E o Linense, com esse resultado, fica com 3, permanece com 3 pontos, menos 5 de saldo. O Linense... E 1 vitória só até agora. Então, vai brigar para não cair. Eu também acho. É o outro também.
Mas o Ituano, se manter essa pegada, se manter isso aí... A Ferroviária tem 2 pontos e o time não é tão ruim. Tá dando azar, eu acho. Joga De repente hoje pega também. uma tabela difícil no começo, depois acaba... A Ferroviária está jogando contra o bons Botafogo resultados, de né? Ribeirão e Araraquara. Tem que O ganhar. jogo começou agora às 8. Pontos. Bom, vamos conferir os próximos compromissos do Ituano, do Galo Rubro-Negro, a sequência da equipe de Itu. Bom, quarta-feira é Copa do Brasil, né? 8h30 da noite, estádio Parque do Sabiá, Uberlândia e Ituano. O Vini tá nessa, né, Vini? Estamos aí. Nossa, Vamos ver. boa Nós viagem. estamos na espera, né? Na pré-escala ali. Já no final de semana, sábado, 4h30 da tarde, no estádio Dr. Novelli Júnior, aqui em Itu, o Ituano vai enfrentar a equipe da Ponte Preta. Lembrando que o jogo de quarta-feira lá em Uberlândia é pela Copa do Brasil e o regulamento desde o ano passado apresentou uma mudança nessas fases iniciais. O Ituano joga lá pelo empate. Certo. Né? O Ituano vai a Uberlândia, só não pode perder. Né? A vitória, lógico que é da Ituano, mas o empate também é do Ituano. O Uberlândia tem a obrigação de ganhar para se classificar. Então não temos chance de pênaltis. Tá certo. Então, Sabe pois não, quem, Vini, pode falar. sabe quem é o goleiro do Uberlândia? Quem está lá na meta? Felipe, né? Ex-Corinthians, Flamengo. Bragantino. Chora por uma confusão também. Adora também. Foi parar no Uberlândia. Vini, antes de encerrarmos este bloco aqui destacando o Ituano, você vai permanecer conosco aqui para falarmos ainda dos grandes do Paulistão, enfim, detalhes aí do futebol amador aqui da cidade de Itu. Algum detalhe de bastidor interessante aí do Ituano, depois deste resultado, o empate contra o Santos lá na capital paulista, e essa expectativa do elenco já projetando o compromisso da Copa do Brasil, como o Gabriel bem destacou. O time tem totais condições de se classificar para a sequência da competição. É isso que pensa também o técnico Vinícius, né? Hoje teve treinamento, os jogadores que voltaram de São Paulo, os titulares não jogaram, né? Não treinaram, quer dizer, tiveram só ali um trabalho de recuperação, mas o elenco todo hoje treinou, todo mundo confiante para essa partida de quarta-feira e com a cabeça na Copa do Brasil. E isso é interessante, é legal. Não deve poupar, né? Não deve poupar o time vai completo. O Correia ainda é dúvida, né? Ainda vai passar aí por alguns exames até amanhã. Até amanhã se confirma aí a ida do Correia. E é isso. Acho que Viaja amanhã cedo, não viaja? Viaja amanhã já. Viaja amanhã. Para concentrar amanhã, né? Para fazer a concentração, o trabalho todo de um pré-jogo bem completo, né? Como de costume. O programa foi na segunda-feira, na semana passada, e a gente ainda não tinha oficialmente. O Lucas Otávio foi apresentado na terça, né? Então, o Lucas Otávio, o volante, vem do Santos. Isso. Chegou para a disputa do Paulistão também. Tá certo. Então, os destaques do Ituano, do Galo Rubro-Negro, no encerramento aqui do segundo bloco do nosso ITV Futebol Clube. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, tem mais Paulistão para você. Com o consórcio Mage de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio. Talvez a casa no campo ou na praia para relaxar, ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o consórcio Mage de Imóveis, você usa sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Mage de Imóveis. Pensar no futuro é agir agora. Já pensou o seu mundo no escuro? É ruim até de imaginar. Por isso é importante cuidar da saúde dos teus olhos. A Clínica de Olhos João 23 tem uma moderna estrutura e profissionais qualificados, realizando consultas e exames com a tecnologia adequada para diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Clínica de Olhos João 23. Só confia os teus olhos com quem entende. Rua Joaquim Borges, 439, Centro Itu. Agende sua consulta no 0 Operadora 11 4023 0730 ou 4013 1959.
8 horas mais 45 minutos, de volta ao vivo com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da NET para Itu e mais 7 cidades de toda a região. E ao vivo também pelo facebook.com/canal ItuTV. Você pode interagir conosco, mandar a sua mensagem. Faça como o Carlos Modesto mandou a mensagem aqui pelo Facebook. Gabriel vai falar já um pouquinho da Copa Secom. Ele está dizendo que o elenco do Pombal é muito forte, goleou aí no final de semana, Gabriel, é um dos favoritos para a competição, é isso mesmo? Rapaz, Copa Secom teve jogo demais, né? Essa primeira fase ela é um pouco... Como o sorteio tem as cabeças de chave, e são 31 chaves, então tem muito jogo, a gente tem que peneirar, né? O Pombal ganhou de 9-1. Vou falar para você que eu lembro do adversário, eu vou estar mentindo, foram 4 gols do Heré, 4 gols do Munhoz. Time interessante, time forte, que vai brigar, a gente não sabe se o Pombal vai jogar simplesmente a divisão que ele está no Amador, ou falava-se numa parceria do Pombal com o Pedra Branca. Temos que aguardar um pouquinho, mas é um time bom realmente. Na Copa Secom é um time que tem condição de chegar. Agora a primeira fase é difícil. A gente teve placar de 11-1. Então, algumas coisas meio fora da média, né? A partir da semana que vem a gente vai dar um toque a mais no Amador, porque até amanhã e até quarta-feira deve se confirmar os 12 que disputarão o Amador da divisão especial. Então a gente vai conseguir conversar um pouquinho sobre formação de elenco, quem está vindo, quem está chegando, definição dos técnicos, algumas coisas assim. Já na Copa Secom a gente vai ter que esperar um pouquinho, mais umas 2 semanas, quando tiver o primeiro corte da fase, né? Daquela primeira fase, que sobrarem uns 32 da segunda fase, aí o negócio começa a esquentar. 90 times é complicado, é muita gente. O Vini falou que essas goleadas não é tão fora da curva assim, porque teve resultado de 12 no Amador do Estado. Não foi 12, foi 14. 14? Nossa, foi mais ainda. Tá vendo? Bem lembrado aqui pelo nosso Marcos Vini, resultado aí do Amador do Estado, enfim. Pombal, Zona Sul, Carlão mandou mensagem, segundo ele, um dos favoritos para esta Copa Secom. Carlos Modesto, eu acho que é o Sapão. É duro ligar apelido com o nome, mas acho que Antes de destacarmos aqui a sequência do Campeonato Paulista, ainda com relação ao futebol amador, você falou da montagem dele, tem cara indo para a Extrema, cara. Minas Gerais, outro estado, para assinar com um jogador, cara. É do lado de Bragança, Bruno. É pertinho? É perto de Bragança. Se é do lado de Bragança, é perto de Ferroviários. A tendência é que seja alguém do Ferroviários aí, pintando aqui no futebol amador de Itu. Vamos falar do Paulistão? Quem é 100% no campeonato, Marcos Vini? 100% é o Palmeiras, né? 3 vitórias em 3 jogos. 4 vitórias. 4 vitórias, né? Aí, tá querendo já tô querendo pegar uma vitória aí do Palmeiras. Corintiano é complicado, cara. Rouba até o número de jogo. Brincadeira, né, rapaz? Palmeiras com 100%. Hoje sou eu que tô perdido aqui hoje. Corinthians também venceu. Enfim, nós vamos colocar na tela aí os gols dos considerados grandes paulistas aí, por mais uma rodada do Paulistão. E aí, na sequência, o Gabriel comenta aqui com o Marcos Vini. Ô, Bruno, na semana que você estava forte, olha o gol do Keno, eu ia lembrar de uma coisa. Aliás, o Keno que entrou, jogou bem. E o pessoal tava falando, põe o Keno que vai mudar o jogo. O cara entrou e fez o gol, Gabriel. Michel Bastos fez esse tá jogando demais. Olha o lançamento do Felipe Melo, tá bem demais. Pro Dudu precisava desse gol, Ele vinha aí já numa sequência perigosa, na hora que o Scarpa entrar no time, era perigoso até ele perder a posição, tendo o Keno também muito bem. Mas jogou bem e fez o gol. Aí o São Paulo venceu... São Paulo. Isso tá... Corinthians venceu o Clássico, pô. Bom, é incrível como o São Paulo ele entra contra o Corinthians com... O gol do Brenner, né? O gol de empate. Tem algo que acontece com o São Paulo que... Contra o Corinthians, especialmente, é uma coisa... especialmente nesse caso, o time de São Paulo é bem pior que o do Corinthians. Eu acho que é isso que aconteceu. Não, mas todo ano. Até quando o time do Corinthians era pior, na época. E aí o gol do Balbuena. Primeiro foi do Jadson, artilheiro da competição, né? Esse também... Sozinho. Já está numa sequência muito boa. Não pode subir sozinho rodada, assim. Não. Aí temos novamente o gol aí. Gol do Baralhas. Ali nem se empata, gol de Marcão de cabeça. Chutando de fora da área, a gente já falou um pouquinho desse gol. E o Santos, na sequência, empata com o Rodrigo. Eu estava comentando no começo sobre o Palmeiras. Você viu, essa semana até o Michel Bastos acabou sendo ressuscitado lá. Ele que virou a terceira opção para a lateral esquerda, né? O Diogo Barbosa machucado, o Vitor Luiz de fora. Jogou o Michel Bastos, mas o Felipe Melo, eu estava lendo hoje uma coluna. É interessante, né? A gente ouviu menos
o Felipe Melo e viu mais o Felipe Melo esse ano, né? Ouviu menos e observou muito mais ele jogando futebol, né? Porque ele sabe jogar futebol, é um cara que tem muita qualidade. Talvez perder um pouquinho a medida, né, na sua chegada ao Palmeiras, o jeitão dele de fazer o marketing ali com a torcida e tal, acho que perdeu um pouquinho a mão naquele momento, falou demais e jogou de menos. E agora a gente está vendo bem diferente a situação, né, Gabriel? Líder em 3 estatísticas na competição, desarmes, passe, ele recebe muita bola, né, na saída de bola, então tem um nível de estatístico de passes completados muito alto, então passes, desarmes e lançamentos, ele é o líder nos 3 quesitos no Paulistão. Bom, você citou aí, a gente observou a vitória do Corinthians contra o São Paulo, e o Rogério Del Matos manda mensagem aqui pelo Facebook falando que o São Paulo precisa de um lateral direito. Faz anos, né? Há muito tempo não tem um lateral direito, hein? Fazem anos. Qualidade, realmente, cara que chama a responsabilidade ali com a camisa do São Paulo. Faz um bom tempo. Talvez o último tenha sido nutrido. O Campeonato Brasileiro, acho que era o Lucinho o último, não é? O Lucinho foi 2010, né? Temporada 2010, 2011. Eu acho que foi o último lateral, que na época até foi bem no São Paulo, depois já não encaixou mais. Mas o São Paulo faz muito tempo que não tem bom lateral direito, faz tempo que não tem bom lateral esquerdo. O Reinaldo voltou, mas parece que ele vai melhor quando ele não está no São Paulo, né? É um negócio estranho. O São Paulo que apresentou hoje Trellis e Nenê pro time do São Paulo, 2 boas contratações. O Trellis fez um brasileiro muito bom, o Trellis da dedada, né? Fez um campeonato muito bom lá pelo Vitória. O Rodrigo da Ponte gosta muito dele. Né? Aliás, Gabriel... E o Nenê é um cara interessante. A Sabrina, pelo Facebook aqui, tá mandando... A Sabrina não, aliás... É o Robson, que é da cidade de Salto, tá usando o perfil aqui da Sabrina no Facebook, mas ele diz aqui, ó, o trio Nenê, Diego Souza e Trellis vai ser a salvação do São Paulo, a salvação do tricolor esse ano? É a pergunta do Robson, da cidade de Salto. Eu acho que pode ser. Nenê tem uma bola de fora da área muito forte, né? Bate muito bem pro gol. Cara experiente, vai ser uma liderança necessária no clube, depois da saída do Hernandes e do Prato. Chegou o Diego Souza, mas eu acho que o Nenê tem mais essa cara da liderança, o Diego Souza é meio destemperado. Eu acho uma contratação interessante. E o Trellis é uma ótima opção realmente. O Trellis fez um brasileiro muito bom, flertou com outros times, né, e acabou acertando com o São Paulo. Eu acho que nessa o São Paulo foi bem. 2 boas contratações, acho que são contratações que vão agregar pelo nível de elenco do São Paulo. Para você, Vini, esse trio? Também concordo. Eu fico em dúvida ainda com o Trellis, né? O Trellis é bom jogador, acho que não vale tudo isso. Foi bem no Vitória, né? Muito diferente, né? Eu acho que não vale tudo isso. Ele até tentou rodar em outros clubes, o Corinthians foi oferecido também, mas eu achei muito caro também, assim como foi o Capixaba, né? O lateral esquerdo do Corinthians. Mas o Trellis, para mim, vale mais do que é. Ainda, né? Ainda é uma incógnita para mim. Não sei e o Vitória se o pagou uma merreca. Não sei se o Trellis ainda vai ainda jogar desse jeito. Mas Diego Souza, assim, não tem nem como questionar, né? Diego Souza, o Nenê, todo mundo já conhece, sabe a qualidade desses jogadores. Só que o problema do São Paulo não está ali na frente, né? O problema do São Paulo está nas 2 laterais. Acho que a linha de 4 atrás ela é bem complicadinha. Tem a volta do Hudson ainda, né? Que pode fortalecer. O Hudson vai ser uma opção ali. Jusilei e Hudson e Petros devem jogar 2. Então é uma opção interessante. Aí você pode pensar no Nenê, Trellis, vai ter mais alguém ali no meio, né? Que é para ser o Cueva. O Diego Souza talvez na referência. O Cueva eu acho que não joga mais. O Raí vai tentar, diz que a intenção é recuperar. Aí você vai pensar na linha de 4 atrás, eu acho complicado. Então, o Anderson Martins eu acho bom zagueiro, mas acho que veio muito como salvador da pátria. Não sei se é tudo isso. Não é tudo isso, né? O Rodrigo Caio, eu acho que se tivesse que estourar, já tinha estourado. Para mim, vai acabar virando mais um no meio de muitos. O Arboleda é o Arboleda. Então, assim, acho que falta... O Anderson Martins é um bom zagueiro, mas eu acho que tinha que ser ele alguém. Tá, 8 horas e 54 minutos. Estamos falando do Paulistão. Destacamos aqui o São Paulo, né, os reforços do tricolor paulista. E vimos aí, observamos, né, o gol do Balbuena. Como faz gol esse zagueiro, hein, Gabriel? Sobe demais. Muito firme, né? Um cara... É um paraguaio ali da fronteira e muito bom zagueiro. Demorou para também... Ele veio em 2016 pro Corinthians, né? Não, ele veio ano passado, né? Não, 2016 ele já era reserva, não era? Já era. Isso, verdade. Ele não apareceu, mas teve um 2017 espetacular. Quem ajudou muito ele... bem. Quem ajudou muito ele ali atrás foi o Pablo, né? Sim. O Pablo foi o cara que deu esse alicerce
o Balbuena mostrar esse bom futebol. Mas mesmo sem o Pablo, hoje ele é o líder da zaga, né? Uma zaga com Pedro Henrique, Léo, jogadores mais jovens, ele que acaba tomando para si esse papel. Henrique é apresentado hoje, né? Henrique é ex-Palmeiras, estava no Fluminense, foi apresentado hoje no Corinthians. O Pablo já reestreou no Bordeaux, inclusive, fez uma partidaça na semana passada contra o Nantes. Então, os times brasileiros que pensavam em trazer, né? O Flamengo quis muito, o Atlético Mineiro quis muito. Esqueçam do Pablo nesse momento, porque inclusive renovou lá no Bordeaux. Tá certo, vai 8 horas mais 55 minutos. Lembrando que estamos ao vivo pelo canal 24 da NET e ao vivo também pelo Facebook do canal ITV, facebook.com/canal ITUTV. O Lucas está mandando aqui a mensagem e a pergunta para vocês, Marcão e Gabriel. Na opinião de vocês, quem é a quarta força do estado de São Paulo esse ano? Muito se falou sobre quarta força, de novo, isso, né? Ano passado. Esse ano esse assunto voltou quando perguntaram para o treinador do Corinthians quem era a quarta força. Enfim, para vocês, quarta força do estado. De novo isso, né? Esse papo de quarta força. A gente sabe que no futebol, na prática, isso não acontece, né? O ano passado o Corinthians foi considerado a quarta força de São Paulo e desbancou não só os times de São Paulo, como também de outros estados, como o Flamengo, que veio com um time bom também, e investimento, e o Atlético Mineiro. Bom, na teoria é o Santos, não tem como negar. São Paulo. Eu acho o Santos, por motivos óbvios, né? Por não ter contratado ninguém praticamente, só ter contratado 2 jogadores, que é o Eduardo Sacha e o Romário, que veio. O São Paulo ainda tem o Diego Souza, tem o peso do Nenê agora, tem alguns jogadores ali melhores. Mas eu acho, hoje se for apostar, para mim é o Santos. Gabriel, até no Amador aqui rolou esse papo de terceira força, quarta força. E o Palestra foi campeão Palestra, mesmo, né? O ano das quartas forças foi 2017. Eu acho o time de São Paulo ainda limitado, eu acho que depende muito. Agora começaram a surgir alguns nomes, vamos ver o encaixe, o Cueva deu uma tumultuada no ambiente, eu não sei. Uma coisa que eu ia te perguntar, o Casim não tem condição, né? Ah, não, já era. Ele foi afastado, inclusive. Já era. Ele já foi afastado pelo Carille, acabou sendo afastado depois, após o jogo, né? No domingo ou segunda-feira, que o Carille já deu a coletiva falando que o Casim não faz parte mais da equipe titular. Não dá mais, né? Já insistiu condição, e é ruim para o Casim, é ruim para todo mundo. É ruim para quem assiste o jogo. É ruim para quem assiste, porque o Casim acaba passando vergonha, né? Então não tem condição técnica, Gabriel. Até quem torce contra dá uma torcidinha a favor dele, porque atrapalha demais o jogo. Mas quem que trouxe o cara? E o treinador tá lá treinando com ele há 2 anos direto. Ele não chegou percebeu, no passado, não né? percebeu que não dá? É difícil. São aqueles negócios inexplicáveis no futebol, porque o cara é reserva do Curitiba, veio da Turquia e tal, ele não pode chegar pro Corinthians, não sei, né? E aí você tem futebol tem muito disso, né? E aí você tem o Carlinhos, né, que é da base, que é bom jogador, por que não dá chance pro menino, né? Mas até o Luca merece mais, o Luca fez um campeonato brasileiro bom Muito na bom. Ponte, né? Então não dá para entender mesmo. Mas agora eu acho que definitivamente pelo Carille já era. O Júnior Dutra, a princípio, assume aí a titularidade. Que do não é Corinthians pra centroavante, frente. né? Que não é centroavante, mas vai fazer esse papel. Que é totalmente diferente, né? Tá todo mundo querendo um substituto pro Jô e o Júnior Dutra eventualmente faz essa função, mas não é a dele também, né, Gabriel? O Carlinhos é uma aposta interessante, né? Um centroavante diferente, esguio, mas é alto. Eu acho que o Carlinhos... Sabe por quê? Tá um momento fácil de lançar jovem no Corinthians. Vem de 2 títulos, a base foi mantida, você tem um time entrosado. Se você lançar um jovem agora, você não vai estar queimando ninguém. Pelo contrário, ele vai entrar num time arrumadinho. É que o problema é que você tem eleição ainda, né? Eu não entendo isso. A eleição do Corinthians é em fevereiro, ou seja, você tem um ano para se planejar, sabe? Você tem o final do ano para se planejar, mas você não pode, porque você tem eleição em fevereiro. Então, né? É difícil, fica difícil planejar o futebol dessa forma. Bom, são 8 horas mais 59 minutos. Queria mais uma vez agradecer a sua presença, participando ao vivo conosco aqui em mais uma edição do ITV Futebol Clube. Muito obrigado, viu, Marcos Vini? Eu que agradeço você, Bruno, Gabriel. A última vez que eu vim, o Gabriel estava apresentando aí, né? Caiu o nível. Eu não falei nada. Caiu o nível em janeiro. Né? O dia que eu fui apresentar, cara, Brunão, tava eu e 5 corintianos no estúdio. Os 2 câmeras, os 2 sentados aqui, pelo amor de Deus. Foi o teste, viu? Contrata. Isso é armadilha, viu? Você nem ia apresentar programa, é armadilha. Mas agradeço vocês novamente aí, tá batendo essa bola junto. Galera do Facebook também, todo mundo que acompanhou,
aplicativo, site, enfim, por todas as plataformas aí. Boa noite a E todos. deve ter acompanhado, porque o que vibrou o celular desse cara aqui durante o programa é impressionante. Gabriel, estamos encerrando mais uma edição aqui do nosso ITV Futebol Clube, verdadeiro sucesso aí pelas redes sociais. É muito bacana essa transmissão via Facebook. Vamos torcer demais aí pela estreia do Ituano na Copa do Brasil, importante para a sequência do ano, da competição, e que o Desportivo Brasil continue se recuperando, né? O Capivariano vem numa campanha mais estável, mas o Desportivo precisa dessa vitória em casa. Tá certo, vamos ficar na torcida aí pelo Galo Rubro-Negro. Muito obrigado para você que mandou a sua mensagem através do Facebook. Nós voltaremos ao vivo, tanto pelo canal 24 da NET quanto pelo Facebook, na próxima segunda-feira. Um forte abraço. ITV Futebol Clube foi um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora.